Fala, torcedor do Verdão, grande vitória do Palmeiras fora de casa pela quarta rodada da fase classificatória da Libertadores, onde vencemos o Sport Cristal, que até aquele momento era o líder do grupo. Agora o Verdão assumiu a liderança com 8 pontos. O Verdão ali marcou seus gols com Flaco Lopes no primeiro tempo, inclusive um golaço, uma bela assistência do Ares, que está se destacando também aí em assistências. 13º gol do Flaco Lopes na temporada, artilheiro absoluto do Verdão, e o segundo gol, marcado pelo Sousa. Eu separei aqui um corte da programação, deixe o seu like, galera, e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Então bora para o programa. O Palmeiras, que tá ali no grupo G, venceu o Sporting Cristal do Zé Ricardo, 2-0. Começo do jogo até que não foi bom, do Palmeiras. Falei, opa, acho que vai dar uma enroscada, mas aí se acertou e fez 2-0. Vamos ouvir Abel Ferreira. Ele não tá falando no Brasileiro, então parece que ele tá com vontade. Exato, tá precisando falar. Ele tá com coisa acumulada, Tá com coisa garrafada. Então ele podia até falar assim, essa resposta é em relação a 15 dias exatamente. Que eu gostaria de ter falado. É quase que um desabafo do Abel Ferreira. Vamos ouvir o que ele disse. O Paulinho está a seguir um protocolo que nós vamos continuar, juntamente com aquilo que é a decisão do treinador, a conversa com o jogador e com o departamento médico. Não precisam de saber absolutamente mais nada. Será que esta quantidade de lesões que temos não é pelo abuso e exploração da quantidade de jogos que eles têm que fazer? Será que os jogadores que estão com expectativa de ir disputar uma Copa do Mundo não têm algum receio de se poder lesionar? Será que quem organiza as competições pensa nisso? Eu não peço para nos dar uma semana para preparar um jogo. Eu desde que cheguei ao Brasil, desde 2020, que falo sempre da mesma coisa. No mínimo 3 dias e jogar ao quarto. O Palmeiras, e desafio aqui vocês que são da mídia, olhar para os calendários do Palmeiras e das outras equipas, porque quem ganha o calendário ganha o Brasileirão. Quem ganha no calendário ganha o Brasileirão. A nossa direção não quis falar, mas eu falo. Nós pedimos para adiar o jogo, para antecipar o jogo do Red Bull Bragantino e da Copa, e foi-nos negado. Dar os parabéns aos meus jogadores pelo esforço, porque sabíamos da importância deste jogo, fizemos um jogo consistente, num gramado. Pois é outra coisa, nós queremos futebol bom, futebol intenso, futebol propositivo, com estes gramados. E para terminar digo isto. Para os inteligentes do futebol, o futebol é dividido em 6 partes: organização ofensiva, organização defensiva, transição ofensiva, transição defensiva e bolas paradas, ofensivas e defensivas. O Palmeiras não é bom em nada. Mas é competente em todas elas. Muito bem, tá aí o Abel Ferreira falando, não é nada do jogo, mas falando sobre calendário. E falou uma frase interessante: ganha o brasileiro quem ganha o calendário. Aliás, ganha o brasileiro quem ganha o calendário. Tu pode falar sobre isso, mas Massa, você quer dar um plá sobre o jogo? O que eu achei que o Palmeiras jogou um pouco melhor ontem. Vamos lá, Mesmo quando o time joga bem, tem essa dedo do meio, assim. Mas vamos lá. Ele foi perguntado sobre o dedo do meio? Foi. Aí ele explica que aí tem que é o lance do Flaco. Posso falar já sobre isso? Nós temos o... Posso falar já sobre isso? O que está engarrafado aí também é que o Flaco jogou o Gatorade no chão, lembra? Ah, tá. Não pode esquecer disso. Na substituição. Exatamente. Certo. Então, o Abel cobra muito do Flaco, os dois vivem meio que, vem aqui que eu vou ali.
Mas o Flaco Lopes, ele é obra completa do Abel Ferreira. Sim, é o dedo aí. A contratação foi meio, dele. Tá meio... É o dedo do Abel, não esse, né? Mas o outro, da contratação Sim. do Flaco Lopes. Na transformação dele. Na transformação foi dele. Então esse mérito ele... Ó, Senna, a gente deu uma blur ali, né? Agora vem cá. O futebol, cara, é um esporte midiático. O Abel Ferreira tá, como ele mesmo disse, tem direito de falar o que ele quiser mesmo. Não deve ser chamado de português de M, colonizador, nada disso. São coisas diferentes. Mas tem uma coisa que o esporte, o futebol principalmente, é um esporte muito midiático, né? Então, Abel, hoje representa para milhares de torcedores, não só do Palmeiras, imagino que muitos outros jovens, garotos, meninos, meninas, enfim, têm admiração por ele, pelo trabalho que ele faz, né? E muitas vezes... Como te interromper, tem um nome isso, né? É a liturgia do cargo. Não tá na rua, na casa dele. Não mesmo que tivesse, qualquer, né, cara? Não, ele não é uma pessoa comum, não é uma pessoa Eu não tenho qualquer. filho, mas eu não vou fazer esse dedo pra minha afilhada, pro meu afilhado, nunca. Sabe assim? Então, aí alguém vai chover, aí é mimimi, mimimi. Quer dizer, falta de educação não é mimimi. Perfeito. Certo? Perfeito. Falta de educação é uma coisa que precisa ser cultivada. O pai, a mãe do Abel tem vergonha do que ele fez hoje. As filhas do Abel têm vergonha do que ele fez ontem. Não tem necessidade disso, né? As tretas dele com o Flaco, a gente até admite, né? Muitas às vezes a gente, fora do ar, tem, vai dormir, não sei o quê. Ele mas não nesse... eu afino pra você sempre. Então, mas, não faz o menor sentido esse tipo de comportamento e não foi punido pelo VAR, porque o VAR amarelou. Porque não importa pra quem é. Não importa. O gesto obsceno. O gesto obsceno. É a mesma coisa que o outro pegar o Papai Noel lá e... É a mesma coisa. E falar, opa, Natal chegou. Cara, não pode. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Certo? Ele traz pra cima do Palmeiras também uma antipatia, uma coisa, um sentimento ruim, cara. Pra uma torcida que tá crescendo, pra um clube que tá se estabelecendo, que se estabeleceu nos últimos 11 anos e que não precisa desse tipo de mídia. Essa é uma mídia vagabunda, barata, que o Palmeiras não precisa dela. Certo? Então, se ninguém enquadra o Abel, se a Leila não fala nada... Hoje eu queria ver a senhora presidente, que é muito competente, muito ativa. Ela deveria vir a público e falar, lamentamos o gesto do treinador Abel Ferreira e vamos conversar com ele. Mas aquela vez a mão lá embaixo, ela também não falou nada. Então, aquela vez, essa vez, e agora? Qual é o limite, cara? Ela não fala. É o cara arrancar a calça e mostrar os fundilhos? Mimimi, não importa. Você não faria isso pro seu filho, você não faria isso pro seu chefe, né? Você não faria isso talvez uma briga de rua. Você fizesse isso, você tomar um tapa na cara, você pode reagir desse jeito. Futebol não é lugar pra isso, cara. Não é lugar pra isso. De resto, as falas dele, ele tem razão absoluta. Por exemplo, quem se ajeita no calendário tem mais chance de ganhar pontos corridos. O Arnaldo fala disso todo santo dia, todo sacrosanto dia, como diria Juvenal, o Arnaldo fala sobre isso. Então ele pode falar, claro que ele pode falar. Ele pode falar, e a direção já deveria ter dito que o Palmeiras pediu para manejar os jogos ali, não pode por causa da TV. Não é porque o Palmeiras é perseguido, dá tapa na cara do Palmeiras, não. A TV, que paga boa parte da grana do Abel e dos jogadores e do futebol, ela tem os horários da grade pré-definida. Então poderia ter feito essa mudança lá atrás. Lá atrás. Ok? Ok, beleza. Agora, que o gramado é uma excrescência? Que o calendário é indecente? Que está aumentando o número de contusão no mundo por causa do excesso de jogos? Nós precisamos falar sobre isso. A gente normaliza jogo de 2 em 2 dias, jogo toda hora, por uma boa parte da audiência que se regozija disso e fala assim, ganhar muito, tem que jogar pra caramba. Os caras falam isso, os caras ganham muito, deixa eu jogar. Ontem eu ouvi de um médico o seguinte, Dr. Rubens Sampaio, meu querido ortopedista. Ele falou assim, cara, a melhor forma de treinar é jogando.
certo? Mas o jogo, ele tem outras situações, como a pressão, como o mental, como a responsabilidade, os 3 pontos, né? Então, é óbvio que ele tem razão. É óbvio que o futebol brasileiro seria muito melhor se tudo fosse diferente. Mas não é ainda. Nós avançamos muito, Abel. Você não pegou década de 80, 90. Década de 80, o gramado do Morumbi era uma excrescência também. Mas aquele era o padrão. Quantos jogos eu vi e fui ao Morumbi com palco atrás do gol? E tinha show na sexta e jogo sábado. Ninguém estava preocupado com isso. Então, o Zico, para falar do São Paulo, o Serginho, o Zé Sérgio, né? O Jorginho Putinati, o Sócrates, esses caras jogavam neste campo. Só faltava ter uma toceira no meio do campo e era grama de jardim, cara. O Palestra Itália, Abel, que você conhece a história, tinha grama de jardim, que é aquele filete grosso assim. Entendeu? Nós avançamos muito, muito mesmo. Teve ainda pós década de 80, década de 90, 3 jogos por dia. No mesmo Sim, dia. O São Paulo fez 3 jogos no mesmo dia. O Então, Grêmio cara, fez 3 jogos, São Paulo 2 jogos. Nós melhoramos muito, nós estamos no caminho. É que a gente tem pressa. Você tem direito de falar sobre isso, você tem razão de falar sobre isso. Agora, os outros times também estão assim. E mesmo diante disso tudo, você é líder do campeonato. Palmeiras perdeu 3 jogos no ano. Chegou ontem a 51 gols. E a gente tá aqui abrindo o programa falando de dedo, de calendário. Não se valoriza. Então, a própria instituição traz isso para ela. Quando não se valoriza o que foi feito em campo. Essa é uma questão que não vai ser tratada em direção, porque não adianta. Você fala pro Abel e não adianta. Depois que ele tá de banho tomado, vai lá fazer as doações para as ONGs, vai ajudar as pessoas que precisam. Aí é uma outra figura, só que não é a pública. A pública é essa. Agora, ontem, eu entendo que estava tudo muito engarrafado lá com o Abel, mas ontem não era um dia para ele falar do jogo, porque no final o time jogou bem, podia ter feito... O Carlos Cereto, nosso companheiro, faz a pergunta: seu time é campeão exatamente. Paulista, líder do campeonato. Quis falar, né? Por que os críticos falam que o Palmeiras joga mal? Aí ele desanda, ele começa a falar, mas quem tá jogando bem? Jogou bem, ontem teve gol de contra-ataque, de transição, de sei lá o quê. É quase um leque de justificativas para o time não jogar de forma excepcional. Sei lá, é uma justificativa atrás da outra. Eu acho que ontem tinha bons motivos, né? E concordo, não é fácil jogar fora de casa, jogar contra o líder da chave, ganhar, recuperar a liderança. Então mas ele, na verdade, o Abel, a personalidade dele é essa, né? Ele se alimenta do conflito. Ele é bélico. Ele convocou os caras do Palmeiras para uma guerra outro dia. Então é isso. O Mancini chega assim, cara, não precisa. Eu sei que a disputa pelo futebol, a gente fica falando aqui, e é interessante eu acho interessante ele citar a frase: quem ganha Brasileirão é quem ganha calendário, é coisa do detalhe. Porque agora ele tem o outro concorrente dele também está mais atento aos detalhes. E acho que isso tá, e a batalha entre os dois, ela vai além do campo. Ela vai no calendário, ela vai na tabela, na Libra, na cibernética, né, nas mídias sociais, né? Essa é a batalha atual do futebol brasileiro. Lembrando que, alguns pontos: calendário, número de jogos. O Flamengo fez mais que o Palmeiras esse ano. O Flamengo teve que voltar antes. Ele saiu depois, teve que voltar antes. Abreviaram lá, o cara teve que... O cara fez uma partida antes, jogou a Supercopa, jogou 2 da Recopa. Começou mal o campeonato. Se o Flamengo ficasse toda vez, o Leonardo Jardim que entrou agora, olha, a gente entrou, sabe por que a gente perdeu os 2 jogos primeiros do Brasileiro? Porque a gente estava sem condição. A gente perdeu pro São Paulo porque a gente não tinha condição de jogo. Então, não é só o Palmeiras que existe no mundo. Todos os clubes têm seus motivos, alguns que não se atentam aos detalhes, a gente sabe, mas mesmo os que têm condições parecidas ou piores,
Né? E menos estrutura. E menos estrutura. Tem câmara hiperbárica, tem o biscoito da NASA, tem a água cristalina que vem direto de Caxambu por um duto que chega lá. Cara, o que o Palmeiras tem, os outros clubes não têm. Mérito do Palmeiras, não é problema dos outros. Os outros têm dificuldade. Agora, é pra todo mundo do jeito que está. Eu não me sinto perseguido de jeito nenhum. Por exemplo, essa semana, sabe por que eu não dou ouvidos pro que o Abel fala? Porque ele, quando tem o outro lado da história, ele também não se posiciona. É só o lado dele, é só o que convém. Sabe qual é o exemplo? Essa semana. O Flamengo vai jogar amanhã. O Palmeiras jogou terça. E aí o brasileiro? Quem que está sendo prejudicado no domingo? Quem vai pegar o Grêmio com 2 dias a menos de preparação? Ele vai depois da coletiva em Belém e vai falar: olha, eu quero dizer que o que o Flamengo passou essa semana não é justo. O que o Flamengo está vivendo com 2 dias a menos de preparação em relação a mim, eu não acho correto. Ele vai fazer isso? Ele não vai. Então é só quando convém. Quando ele é o prejudicado da semana, ele traz à tona. O Flamengo joga amanhã. O Palmeiras jogou ontem. Os dois jogam domingo. Quem que vai se lascar no final de semana? É o Flamengo. Ele não vai vir à tona. Então aí perde o valor. Ele reclamar do gramado, ele acha o quê? Que o time peruano tem o mesmo dinheiro do Palmeiras? Para ter um gramado bom, perfeito, que consegue trocar, que tem manutenção? O Novo Horizontino, o gramado era ruim, era um gramado de time de Série B. Ele vai querer o quê? O gramado perfeito igual da Neoquímica Arena, que gasta uma bala todo mês para cuidar daquele gramado? O Novo Horizontino tem como cuidar? Existem contextos. Ou quando ele estava em Portugal, o Sport jogava em casa com gramado, só que ia jogar com Casa Piá. O gramado do Casa Piá era a mesma coisa do que o do Sport. É o time do professor Boina. Isso, lá agora. Então, assim, ele tem que entender isso. Nenhum mundo vai ser igual ao do Palmeiras, com o dinheiro que o Palmeiras tem, a logística que o Palmeiras tem, ou a recuperação que o Palmeiras tem. Em relação ao calendário, é o que eu falei. Se ele chegar domingo em Belém, olha, o Flamengo está prejudicado em relação a gente, eu não acho justo, aí eu começo a dar valor. Ele só fala quando ele é o prejudicado, aí pelo amor de Deus. Eu só né? discordo do Rodrigo num aspecto. Futebol gira milhões de reais e não é a questão nem do clube. A Conmebol que se regozija, paga prêmios maiores, tem dinheiro pra caramba, poderia sim financiar os gramados. Isso é outra discussão. Discussão de liga. Agora são 12h33. Eu não falei do jogo. Que foi bom, cara. Aqui. Foi bom o jogo. Só uma coisa para ele falar do jogo. O jogo do Palmeiras sucedeu um jogo da Champions League. Arsenal e Atlético de Madrid. O Arsenal se classificou para a final da Champions League. O que tem a ver com o Arsenal com o Palmeiras? Tudo. O Arsenal jogou 4 competições simultâneas, 2 Copas, a Champions, a terceira, e a Premier League, que é leve, é um negócio leve. Aí nós temos algumas vantagens lá, gramados padronizados, distâncias menores. Sim. Porém, intervalos entre os jogos. Ele fala uma coisa importante. O recorte é esse ano, mas acho que é isso. O Palmeiras jogou. Acho que foi mais isso, mas assim, a diferença de jogos entre Arsenal e Palmeiras eram 2 jogos, ó. Então, o Palmeiras jogou 2 jogos a mais. Então, e esse ano talvez o Arsenal supere o Palmeiras em número de partidas na temporada fechada. É que tem outras diferenciais, sim, né? Não, tem claro. pré-temporada, tem férias respeitadas. Não, porque o cara que faz o gol da vitória, o Saka, é um cara que pode estar no Mundial, tá jogando meio no sacrifício porque o time dele... Então, não é só aqui, não é só o Palmeiras, não é só... É uma situação geral que é boa de ser discutida. E afeta o desempenho. Afeta o desempenho. Então, assim, olha, a situação do mundo hoje, em termos de calendário, de número de partidas, ela é um atentado à saúde do atleta. A gente tá falando do Brasil, né, cara? Na Inglaterra, você sai de Liechtenstein, vai pra Jombstein e é frio. Sim. Aqui não. Você sai de lá, vai 6 horas pro Peru, tudo isso. Depois vai mais 4 horas pra Belém. Belém, cara, é um calor com chuva, campo pesado. Essas coisas fazem diferença, né? Agora, é fato, nós vamos discutir isso em algum momento. Nós não, nós vamos discutir no rebote. Mas o mundo do futebol precisa discutir isso. Eu acho que não tem mais discussão. As TVs estão pagando mais, estão querendo transmitir mais jogos, jogadores cada vez querem ganhar mais, querem salários maiores.
a conta não vai fechar. Se você chegar pra boleirada e falar, ó, é o seguinte, eu vou diminuir 40% do salário de vocês e vocês vão jogar menos, eles vão querer? Não. Eu acho que não. 40% acho que é muito, mas 20% dá pra negociar. E outra, você pode acabar com essa maldição de, né, de noite épica, que é o estadual, que não serve pra nada. Fala, torcedor do Verdão, uma quarta-feira boa para a torcida palmeirense, depois de uma bela vitória fora de casa pela Libertadores, vitória essa que colocou o Verdão na liderança do seu grupo, agora com 8 pontos. Torcedor, um jogo difícil, viu, fora de casa, um time muito bem treinado ali pelo Zé Ricardo, que é um treinador brasileiro, conhece muito bem o Palmeiras, por isso que eles se comportaram aí dessa forma contra o Verdão, mas a gente sabe que toda a equipe que vem enfrentar o Palmeiras, na verdade eles jogam o jogo da vida, né, torcedor? Porque o Palmeiras tem uma grande visibilidade no cenário sul-americano e principalmente no cenário brasileiro. Agora, o Verdão aí depois dessa vitória vira a página novamente e vai encarar seu próximo desafio, já vai ser no domingo, viu? Inclusive, o Abel Ferreira na entrevista coletiva reclamou demais ali do calendário do futebol brasileiro, né, como sempre, mas ele tem toda a razão, não tem tempo para treinar, é jogo em cima de jogo. Agora que o Palmeiras vai ter uma verdadeira folguinha ali até domingo, onde vai encarar seu próximo desafio, que vai ser o Remo fora de casa, viu? Um jogo difícil, principalmente ali pelas questões climáticas que a gente sabe que tem lá no Pará, muito calor, muita umidade. O Palmeiras vai ter que superar mais esse desafio e depois na quarta-feira vamos fazer o jogo de volta, viu? Contra a Jacuipense. Este jogo vai ser no dia 13, vai ser fora de casa lá na Bahia. O Palmeiras vai poder colocar um time totalmente alternativo aí contra o Jacuipense. Isso porque construiu uma bela vitória no Allianz Parque, antigo Allianz Parque, agora é no Bank Park, né, torcedor? Vai ser difícil a gente acostumar, mas vamos tentando, né? O Jacuipense fora de casa, o Palmeiras vai colocar um time totalmente alternativo, porque na primeira partida praticamente ali asseguramos a nossa classificação. Depois no sábado, aí sim vai ser um jogo no Nubank Park, um jogo difícil contra o Cruzeiro. Cruzeiro que não tá tão bem na tabela do Campeonato Brasileiro, mas é um time estrelado, né? Muito bem treinado ali pelo português Arthur Jorge, que é inclusive um grande rival aí do Abel Ferreira, né? Tomara que o Palmeiras possa conseguir mais resultados positivos aí, principalmente jogando na sua casa, onde geralmente é muito forte, tem o apoio da sua torcida, que é um 12º jogador, para esse confronto contra o Cruzeiro. O Palmeiras não vai ter o técnico Abel Ferreira no banco de reservas, porque ele ainda vai estar cumprindo a sua suspensão no STJD. É isso aí, torcedor, uma bela vitória, uma vitória que traz confiança, uma vitória que vai ajudar demais o Palmeiras aí na temporada e principalmente por assumir a liderança do nosso grupo aí na Libertadores. E eu vou ficando por aqui, deixa o seu like e não esqueça de se inscrever no nosso canal, galera. Então até uma próxima.